A ata está em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro a mesma aprovada. Vamos passar agora a convidar para o seu pronunciamento o senhor Eurípides Guerra, gerente distrital do Alto São Francisco da Copasa. Por favor, faça presente aqui à frente. Senhor Eurípides, obrigado pela presença. O senhor e os seus companheiros da Copasa, os colaboradores que fazem presente, prazer em recebê-los. Nós enviamos esse ofício ao pessoal da Copasa, a vocês. Nós já tivemos uma reunião aqui, há uns 6 meses atrás, mais ou menos. 4 meses, 4 a 6 meses, e queríamos saber de vocês a situação como é que está, o que já foi feito naquela reunião até hoje, se já fez algumas melhorias, enfim, vou deixar para que o senhor possa nos esclarecer e vou deixar também à disposição para que façam as suas perguntas. Por favor, esteja à vontade. Senhor presidente geral, primeiramente obrigado pelo convite, estamos aqui conforme os instantes da casa, para passar algumas informações, alguns esclarecimentos. Então nós vamos estar à disposição de vocês. O que a gente tem objetivamente com relação à situação de Arcos, com relação às necessidades do sistema, isso que foi previsto até no passado, a gente fazer uma revisão em função do programa constitucional com estiagem. Todo mundo sabe que nós vamos fazer com estiagem, tivemos que fazer algumas revisões, algumas priorizações em função disso. Mas o que a gente tem, já tivemos aqui há mais ou menos uns 60 dias, as empresas vieram já visitar Arcos, já no processo de futura licitação de obras, de melhorias, aonde prioritariamente já está mostrando uma melhoria de rede de distribuição para abastecimento da parte do Nova Morada 2, compromisso do Nova Morada 2 aí com o município. Então isso já consta nessa visita. A outra melhoria que estava prevista também, que consta, seria o abastecimento de Boca da Mata, o abastecimento de Calçolândia e algumas melhorias de distribuição também dentro da cidade. Então é isso que está previsto, que foi o objeto dessa visita técnica das empresas aqui em Arcos, aproximadamente 60 dias. Agora esse processo está sendo analisado por eles e vão apresentar a proposta da Copasa e efetivamente os valores desse serviço a ser prestado. Então nós estamos aguardando a tramitação desse processo para posterior efetivação dos valores do recurso e a assinatura das ordens de serviço. Então hoje nós estamos passando por uma situação um pouco diferenciada, Você sabe que teve uma mudança no governo do Estado, teve uma mudança da diretoria da Copasa como um todo, os donos da presidência, nossos diretores, todos mudaram. E todos estão conhecendo a empresa, estão verificando como é que a empresa funciona, qual é a situação dela, para se inteirar de tudo e dar uma agilidade maior nessas obrigações que a Copasa tem com os municípios de Minas Gerais. E aí lá nós temos o equilíbrio. Então esse é o cenário que a gente tem com relação a essas ampliações e melhorias do sistema de água para Arcos. Vou à disposição de vocês. Vereador Marcos. Boa noite. Sobre o Rio Candó, você tem esse projeto já para iniciar? Qual que é a situação?
Com relação ao livro Douglas, né, ele é uma das priorizações que nós temos que mexer. Até então, no princípio do estudo prático, como para diversas cidades da nossa região aqui, a gente não tinha ainda, né, uma certeza do que estaria acontecendo com essa nossa estiagem. E, na verdade, pegou todos os nossos governos, né? Não foi só a Copasa, né, as prefeituras do país inteiro, com relação a essa estiagem severa que aconteceu. Historicamente, né, nós monitoramos tanto o Córrego das Almas e o Vale dos Rios todo mês. Todo mês tem um técnico da Copasa e faz medição de vazão desses mananciais, como faz os outros que a gente tem na concessão. E essa estiagem realmente nos pegou, né, uma coisa muito prevista, é lógico, né, já está separada dela, mas eu acredito que ninguém acreditava que fosse tão severo como está sendo, né, e vai continuar sendo. Esse é o desafio, né? Então, no princípio da história da nossa conversa, o que nós fizemos de priorização? Então, vamos mexer no Córrego das Almas, vamos melhorar o Córrego das Almas. Você sabe que nós pegamos a barragem do Córrego das Almas, fizemos uma nova, né? E a nossa proposta inicial era essa. Vamos investir no Córrego das Almas, vamos investir no Vale dos Rios, porque nós temos historicamente a água com abundância para manter o sistema de água sem problema. Mas não estamos vivendo ainda essa dificuldade hoje, né, com relação à estiagem. Então tivemos que correr num projeto futuro que já estava previsto pela Copasa, mas que não era prioridade nesse momento, que passou a ser. Então hoje nós temos, com relação à complementação do abastecimento de águas, é buscar água por agricultores. Que historicamente também, né, ele tinha só em torno de números, não foram exatos assim. Na mesma época que nós estamos passando hoje, em 2015, lá em 2013, nós tivemos uma vazão passada ali perto da ponte do Douglas, em torno de 600 litros por segundo. Nessa época, 200. Mas, né, era insuficiente para fazer esse águas complementando a vazão do Córrego das Almas e mais os rios. Então, essa é a opção que a Copasa usou, analisou, vem analisando, confirmar esse potencial. Está confirmado até então que o córrego do Douglas será a complementação da nossas águas. Estive com a presidente lá com a PKS de engenharia, junto com o técnico da Copasa, e com a equipe de topografia, então já definimos aonde será a captação, junto com a barragem, a infraestrutura para fazer a captação, a água toda chegando até a estação de captação. Então, isso já está levantado, objeto do projeto, né, e buscar recursos de financiamento para que a obra aconteça. Não é uma obra no prazo, né? É uma obra de. Nós estamos falando de 8 quilômetros, né, aproximadamente, de extensão, uma rede de 350 e 450 milímetros, né, de ferro fundido e uma estação relatória. Então, é uma obra que está sendo já definida, projetada, para depois buscar recursos e viabilizar essa obra, né? Até que isso não aconteça, né? Nós já estamos tomando algumas providências, informamos, vocês não tiveram conhecimento disso, iniciaram isso aqui, né? Com relação ao problema da estiagem, né? Que foi a distribuição do setor, né? Tivemos que fazer uma programação de abastecimento, trabalhos, né? Fazer rodízio de abastecimento, foi a primeira necessidade que nós tivemos que implantar. Na minha jurisprudência, né? O distrito de Constante recupera hoje 23 municípios. Nós tivemos essa situação aqui em Arcos e Santo Antônio do Monte, de ter que fazer um rodízio de abastecimento no primeiro momento, né? Buscando ali a presença de todos os moradores, por um momento que a gente estava passando em detrimento dessa estiagem, né? E posteriormente em Arcos, nós investimos em depósitos, que foi a saída mais rápida, e essa é mais rápida para todas as unidades, não somente em Arcos, né? O primeiro momento é esse.
estamos passando, né? Perfuramos aqui, colocamos 15 poços, perfuramos até agora 7. Dos 7, 4 nós já estamos, colocamos equipamento, nós já usamos ele durante o vestiário. Estamos perfurando mais 3, 2 em boca da mata, um deu 12 litros por segundo, é um machado, de 12 litros por segundo. Achamos que estava gosto, e o outro próximo deu 3 em boca da mata. Então, a situação da boca da mata está resolvida, né? Em termos de água, né? Temos 2 poços, e que vai nos ajudar também, em caso de necessidade de usar, né? Para as outras situações que a gente for necessário usar. Aqui na sede, nós já temos 4 poços de operação, que tem mais ou menos 13 litros por segundo. E temos mais 2, mais 1, que deu 10 litros por segundo. Ótimo tempo. Esse nós já compramos, estamos comprando os equipamentos, vamos equipar o poço e, se caso necessário, utilizar. Né? Temos uma dificuldade de energia elétrica, difícil, né? Mas até então não foi problema para a gente, nós alugamos geradores e operamos com geradores. Então, necessitamos de volta de geradores. Que é coisa rápida, né? Isso é rápido. Os postos já estão montados, estão integrados na rede, já tem o sistema de tratamento, aluga o gerador e pronto para funcionar até que esse nos atenda com energia provisória, da forma que ela nos conseguir atender. O posto de 10 litros por segundo, estamos comprando os equipamentos e iremos também dedicar a rede, né, para essa necessidade de ter que complementar esse abastecimento. Ontem, nós tínhamos mais 3 poços lotados para ser perfurados, mas tínhamos uma dificuldade de liberação da água. Um é dentro do plano esportivo, né, porque tem uma dificuldade de liberação, mas isso está sendo resolvido. Junto com o município, nós conseguimos a liberação de perfuração mais de 2 poços, um é no Parque Aquático, também tinha um problema. Não vai ser perfurado. Um do Parque Aquático estava com pedido de liberação dessa área, através do município, e só nós conseguimos a liberação. E o outro, na Avenida João Lasso, também vai ser perfurado. A máquina já chegou aqui, a máquina perfuratriz. Só que esbarrou com essa não liberação desses poços. Então nós seguimos andando no monte, estamos vendo um problema lá e estamos buscando a resolução. Então, tão logo fecha andando no monte, volta para cá, vamos perfurar esses 2 poços aqui e agora a liberação do parque esportivo. Por que isso? Porque essas locais eu tenho uma rede grossa, mais ou menos 200 metros de distância, e a gente tem esse posto aqui, né? Então, essa é o histórico, né, do que nós fizemos e do que nós vamos fazer, né? Ainda, caso necessário, e foi necessário nos anos, foi caminho-pipa, né? Caminho-pipa, infelizmente, a gente não tem como abastecer os imóveis, né? Tem só distribuição, como vocês evidenciaram aqui, né? Mais uma reservação, jogar dentro do reservatório, colocar em caixas d'água estratégicos, né? E até mesmo buscamos água bruta, né? E colocamos lá embaixo no córrego das almas para ajudar a cidade a tratar e distribuir. Então, né, vocês participaram desse esforço que a gente fez, né, em relação a manter a população abastecida, né, o mínimo necessário. Aqui em Arcos e nas outras cidades, mas Santa Maria do Monte teve uma aceitação muito grande da população, em termos da aceitação, de entender a situação, né, de fazer o uso racional da água, né, evitar de todas as formas de serviço. Essa, né, é uma das formas que a gente vai continuar usando. Nós não temos como sair dela. E diferente de qualquer coisa, né, nós temos que buscar essa conscientização para nós, né, para a população que está representada por vocês, né, mas nós, empregados da população, que vivemos aqui
e participam virtualmente da vida de Arcos, né? Temos que estar entendendo essa necessidade. O governo do Estado lançou a campanha de redução de 30%, né, de consumo. Isso, logicamente, tem uma retração do faturamento da empresa, né? Nós estamos investindo onde não gaste, né? Esse movimento que nós estamos vivendo agora está até tranquilo, porque as chuvas que caíram restabeleceram um pouco as razões financeiras, né? O Córrego das Almas, para vocês terem uma noção, ele não está tendo uma recuperação perene. Nós estamos tendo dificuldade com a recuperação do Córrego das Almas. O Vale dos Brigos, ele recupera mais fácil, né? E o Córrego das Almas não tanto, mas está conseguindo abastecer a cidade somente com o Córrego das Almas esses dias. E no Vale dos Brigos está até paralisada a estação de Rafael que nós temos lá, né? Isso é muito bom, né? Então, essa a história, né? O cenário que a gente tem para Arcos. O senhor me observou, se o senhor me permitir, vereadores, acho que até para a reunião sair mais proveitosa, não sei se o senhor vai concordar, acho que cada um deveria fazer sua pergunta, depois de todos fizerem suas perguntas, o senhor responde todas as perguntas que atacaram, em vez de ficar respondendo individualmente, vocês vereadores concordam. Vocês estão de acordo? Vou passar qual vereador? Vereador Marcos Zito, logo seguido, vereador William. Senhor Líder, boa noite. Nós vereadores te agradecemos pela presença. O que o povo, a gente, todos nós vereadores, somos muito tocados na rua. E nós, em conjunto aqui, fizemos ofício, tipo assim, uma precaução, preocupação. O povo queria, sim, saber de uma garantia da Copasa sobre a falta, né, de água futura. A gente sabe que hoje, né, normalizou um pouco, o pessoal está economizando, tem que parabenizar, né, todo dono de casa aí, que realmente estão mais uma mente melhor, graças a Deus. Então a gente queria sim uma garantia da Copasa. Igual a gente tem um problema na Boca da Mata, o pessoal da Boca da Mata, o vereador não está podendo pisar lá. E, né, achou a água, interrompeu um pouco, a gente fica assim, sendo cobrado. A gente queria saber só uma garantia que não vai faltar água esse ano, por exemplo. Né? Vocês poderiam falar para a gente. Bom, vereador, em todos, nós temos implantado um sistema de captação, tratamento e distribuição capaz de abastecer como sempre foi feito pela ciência. Nós estamos vendo fazendo estiagem, né? E aí eu comentei com vocês agora. No passado nós tivemos um problema e agora nós estamos tendo um problema com estiagem. Logicamente, nós estamos falando dos mananciais, temos capacidade dos mananciais, nos manter vazão para que a gente consiga fazer essa cidade. Nós estamos diante dessa situação. Olha, o dia antigo não vai faltar em Arcos, isso não é secar. Como aconteceu de secar em Capicerica, secou em Neolândia, secou em São Gonçalo do Pará. Secou, gente, secar mesmo, não tem nenhuma dúvida, né? Então, como saída para ir da Capicerica foi você ser caminhão-pipa e conscientizando as pessoas da necessidade do consumo, né? Do consumo racional, do não desperdício. É a saída. Agora, se temos estabilidade comercial, com certeza, né, nós não temos problema. Aqui em Arcos, então a garantia que nós estamos trazendo para Arcos é continuar o trabalho que nós começamos a fazer. Perfuramos, colocamos 15, perfuramos 7 e vamos continuar perfurando para tentar garantir o mínimo desconforto possível. Né? Essa é a verdade. Tá certo? Então, assim, essa é a parte que eu faço no futuro dos calcandonas. No futuro dos calcandonas. Então, essa é a nossa atitude, né? Nossa ação. E mais uma vez, gente, é distribuir
indiferente de qualquer coisa, de qualquer situação, o uso consciente. Nós não vamos, de forma alguma, falar assim, olha, a situação futura, ela é comportada. Os noticiários vocês estão vendo todo dia. Não sou eu que vou ao contrário aqui, pelo contrário. Minha situação é essa, a possibilidade de ter um racionamento, de ter uma dificuldade dos noticiários continua, e as providências da Copasa estão tomando, não só para a arte, para todos os outros municípios, inclusive para vocês não mas não só para o Estado. É essa situação, e é essa condição de previsibilidade que a gente está tendo, onde a gente tem essa necessidade, essa dificuldade. Vereador William, vamos seguir, vereador Diogo. Boa noite, senhor amigos. Muito obrigado pela visita. Senhor amigos, desde o ano passado eu fiz visita a várias nascentes do nosso município, da zona rural e também aqui da zona urbana. Há 20 dias atrás eu fiz aqui nas principais do nosso município, onde as primeiras nascentes que começam ali do lado do meio do país. Nós andamos por várias nascentes. E infelizmente nós vimos foram nascentes degradadas. A nascente mais importante, a primeira, que nasce no município de Formiga, mesmo que está ali do lado do país, às vezes muitos pensam que é pertence a Arcos, mas ainda começa no município de Formiga, mas é lógico que o curso da água vem para os filhos que faz a captação aqui na parte. E esse projeto nosso é um projeto de um repositor de águas que é para recuperação de nascentes. Então nós estávamos andando com um parceiro nosso, que é uma empresa que vai se instalar em águas, já está começando a se instalar, e ela tem que fazer uma recuperação de tantos hectares. Só que a recuperação dela, ela prefere principalmente leitos de rios, com 4, 5 quilômetros de recuperação. E a gente viu que a situação dessas nascentes são as principais. Eu acho que tem que ser as mais preservadas, são elas que levam águas para a nossa captação na parte deles. Então a gente sabe que a lei da estiagem, como o senhor mesmo disse, que é uma das principais causas da falta de água, mas um outro fator muito grave, que o senhor deve saber também, foi a degradação do nosso ambiente, principalmente das perdas das nossas nascentes. E não houve nos últimos anos, por parte do governo, nem estadual nem federal, um projeto de trabalho relacionado e voltado à recuperação dos nossos nascentes, que eu acho que é o mais importante hoje. Então eu queria saber do senhor, que a gente parece que na nossa conta de água, parece que tem uma porcentagem pequena que vai para o governo, que é destinado aos municípios para a recuperação dessas nascentes. Eu queria ver com o senhor a possibilidade de a gente estar conversando sobre esse assunto, município, para ver se tem alguma verba relacionada ao nosso município, para atender esse nosso projeto. Nós temos até a empresa que faz essa recuperação nascente, saber do senhor da Copasa, se tem alguma verba relacionada com isso para ajudar nessa recuperação nascente. O vereador, é interessante, nós temos procurar a empresa, nos mandou um ofício. Eu caminhei o ofício para Belo Horizonte, até comecei hoje com, eu esqueci o nome do professor. Isso. Aí nós conversamos, me cobrou essa coisa da Copasa, expliquei para ele que diante da mudança da diretoria, a nova diretoria da empresa, ainda não tem tudo que são depois que chegam analisando o rumo que a gente dá para isso. E em Arcos, no passado, nós ainda estamos oferecendo justamente um projeto que a Copasa tem para a recuperação de matas criadas, para barraginhas, para cercamento de nascentes, e hoje a gente chama PMA, Programa de Proteção de Mananciais. E também o projeto de Espírito, de exploração da área, da bacia, mas aqui o Código das Almas, o Padre de Cristo, tem a bacia que pode abranger esse trabalho. No passado foi feito no Código das Almas. Mas, infelizmente, não tem, até por parte dos fazendeiros, dos proprietários das áreas, de conseguir dar continuidade na manutenção daquele cercamento e às vezes a seca está e não recupera,
já vou já agregar a Copasa. A dificuldade também que nós temos, muito grande, é que hoje as nascentes estão acabando porque eles mataram a parte de cima da nascente, né, gente? Ali embaixo somente a nascente. A recarga está no topo do morro. O topo do morro hoje, todo lugar não basta para que a água batida, chão batido, a água cai e não filtra, né? Por isso é que hoje a gente está recorrendo às barragens, porque as barragens, quando você abre, tem água e ali filtra ali e recarrega a nascente, né? Então a nascente, para quem lida nessa área ambientalista, né? Sabe que o principal é o topo do morro, né? E ele lá em cima para degradar, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Virou pasto, e pasto hoje supera, né? Partido, a água não filtra direito, tem as enxurradas, pegam tudo também, aí vem assoreamento, tem os nascentes, enfim, nós já conhecemos isso, né? Mas a Copasa participa sim, a lei é legal, ela destina até no máximo 5% da receita, né? E a Copasa trabalha nela através hoje do PMA, né? Que já está demandado aqui no município, através do prefeito, do Eduardo, quando a gente derrubou essa concessão. Então vamos tentar realizar alguma coisa para refazendo, né? Fazer uma vez. Vereador Diogo, nosso seguinte vereador Marcinho. Boa noite, presidente. Boa noite, senhor secretário. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, senhor Ulisses, diretor do Copasa. É com grande satisfação e alegria que eu venho dar os parabéns à Copasa e a Deus por ter contribuído nesses últimos 60 dias. Primeiro a Deus, depois a Copasa e ao prefeito e ao secretariado que não deixou faltar água na nossa cidade. E dizer e perguntar a você, senhor Ulisses, porque a gente parabeniza a Copasa, porque a Copasa na região da Morte das Almas, ela fez um trabalho de cerca das nascentes e das margens do Cor há mais de 30 anos atrás. E esse trabalho fez tudo está sendo colhido hoje em nossa região. Parabéns à Copasa por ter feito isso há 30 anos atrás. E outra coisa, senhor Ulisses, na reunião passada eu fiz um pedido aos diretores da Copasa, ao DENIT, que providenciasse placas relacionadas à barragem da Copasa ali no Morte das Almas. Já não bastasse as cintas de freios que queimam de um lado e de outro naquela visita, com as chuvas descem para a margem do Cor, podendo causar acidentes como há poucos dias tinha caído no caminhão de café. Isso aí foi pedido uma placa alusiva, redirecionando que era uma captação de água. E os redutores de velocidade. Tem sim a placa do quilômetro 479, mas não foi instalado o redutor de velocidade e nem uma placa indicando que é a captação da Copasa. Além de tudo isso, tem 3 caçambas de lixo em cima da captação da água da Copasa, que está lá todo dia. Eu sou morador, o pouco que a gente faz, a gente ajuda a contribuir muito, porque a gente ajuda a cuidar do pedacinho que cabe a gente. Então a gente luta para aquelas caçambas manter limpa lá, porque aquilo pode comprar. Então eu gostaria de pedir para o senhor que tomasse providência rapidamente com essas placas, reduzindo a velocidade, para não houver que não houver mais nenhum acidente. Muito obrigado. Vereador, uma situação que a gente acha também, a gente olha que a gente é inativo para algumas coisas, né? Ali é uma rodovia federal, né? É DENIT. E uma situação que é uma descida muito íngreme, né? Então assim, a gente sabe que o transporte de carrega é uma coisa pesada. E eu não sei, eu entendo de trânsito, não posso falar sobre isso, né? Mas seria ideal que tivesse alguma coisa nesse sentido. No dia que caiu o caminhão e a gente entregou a cidade de caminhão de café, e que nós conseguimos tirar aquilo lá com certa rapidez, né? E não nos afetou tanto, aí a gente tem pensação, né? Existe um plano de contingência que a gente tem de emergência para esses casos, e a gente usa
enfim, né, é uma situação que a gente fica um pouco inativo com ela. Né? Agora o Carlos está aqui, vamos pedir Carlos. Já te pedi um favor aqui, né? Remanejar a situação de lixo um pouco fora ali da região que está comentando, né? Para a gente dar uma segurança maior com relação a essas caçambas de coleta de lixo lá, né? Esse já está aqui eu te pedindo, mas a gente vai fazer para você uma formalização, ok? Mas já está aqui eu te pedindo de imediato para você nos ajudar. A placa, como é também uma rodovia federal, a gente tem restrição de colocar essas coisas. Mas assim, não é por isso que nós vamos deixar de pedir. Não é por isso que vai deixar de pedir. Vocês também têm uma força muito grande com todos os órgãos do Estado Federal que tem na Câmara. Nos ajude também a fazer essa cobrança, para a gente ver se a gente consegue alguma coisa. Mas eu acho que o principal é isso. Até então, a gente não detectou nenhum problema com relação a esse lixo que está lá. Nós fazemos análise da água constantemente, e a cada 6 meses a gente faz uma análise especial, que são organoclorados, que são defensivos agrícolas, e a gente até então não detectou nada desses metais ou desses benzoativos na água de águas. Muito bom isso, né? Não tem encontrado nada até o momento, mas a gente monitora também, né? Mas enfim, vamos tentar ver se a gente consegue melhorar essa demanda que você fez, ok? Vereador Marcinho, Boa noite, vereador. Boa noite, colega vereador, vereador Cidinha, plateia presente, imprensa, secretários. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para o senhor, dos colegas que fizeram. A minha grande preocupação também é com aquela da BR-354. Porque se tem uma carreta e cair na abismo, ali onde tem água, eu não tenho certeza, mas não sei quantos dias que é possível ficar sem água. Então eu tenho uma grande preocupação também sobre aquela descida e não tem nenhuma proteção, como a gente já falou, na BR federal. Nós, vereadores, vamos empenhar, peço que o Paz também se empenhe e fazer uma pergunta para o senhor. Esse final de semana, eu estava acompanhando os veículos sociais, então eu vi uma notícia muito triste para os Minas. Foi rompido o contrato com a Paz. Nós temos uma grande preocupação na cidade. Isso tudo vai acontecer na cidade? Muito obrigado, boa noite. Vereador, eu não consigo entender isso. Você responde. Pará de Minas foi rompido o contrato esse final de semana. Então, eu venho perguntar ao senhor: a gente está prevenindo, nossos municípios estão prevenindo, isso não deve acontecer em área. Vereador, uma situação que a gente viveu, vivenciou ao longo do tempo e teve desfecho agora, Realmente, o processo de assunção ou de saída da Plaza para de Minas está se efetivando. A história de Pará de Minas é muito longa, ao longo do tempo, e aonde está envolvido uma renovação de concessão que até o momento não se efetivou e levou a essa situação. E diferente disso, ao longo da situação de Pará de Minas, ela se agravou em função da não possibilidade de investimentos serem feitos lá, por força da lei, porque você não investe onde você não tem garantia que o seu investimento vai te dar um retorno futuro, enfim, uma situação atípica que aconteceu em Pará de Minas. Logicamente, nós não temos nenhuma pretensão que isso aconteça também. Muito menos aliados. Renovamos a concessão por um tempo, temos a consciência da necessidade de investimento. Estamos tomando a providência para que isso ocorra da maior velocidade o mais rápido possível, e estamos falando coisas plasmáticas também, que esse caos não se permita a estiagem, que também, se Deus quiser, seja passageiro, mas estamos tomando toda a providência para que isso aconteça, nem há nem outros sistemas que a gente está prestando serviço. Ok? vereador Agenor. Boa noite, presidente, Luiz. Boa noite, secretário de obras, está presente. O Luiz está aí chamando
Copas, parabenizar pelo trabalho bem feito, enfim, a todos que estão aqui na nossa sessão. Gostaria de questionar 5 perguntas ao senhor Eurípides. Primeira é com relação ao abastecimento do Tamar. Se tem previsão para a gente poder salientar os moradores até quando eles vão receber esta água pela concessionária Copasa. Alguns pontos pelo trabalho que foi feito com os cargos, alguns pontos da cidade, talvez tinham sítios locais mais altos, não faltava muita água. Então, exemplo, no Floresta, algumas partes do Antônio e alguns bairros eles já têm referência. Me parece, com algum replanejamento feito, eu acho que essa situação fez até despertar e sanar algumas deficiências que existiam. Eu gostaria de saber se tem algumas e se a concessionária vai colocar esse bombeamento, jogar os lugares mais altos, sanar esse problema que as pessoas nos questionam por que falta água no local. Então são esses 2 pontos. O segundo ponto, o terceiro, com relação ao que foi manifestado em algumas cidades, até vizinhas nossas, como por exemplo, Secoia e Pissirica, se a concessionária fez um trabalho com excelência e a comunidade ficou satisfeita com o resultado do trabalho concessionário, e graças a Deus nós não teve esse problema, e de fato a concessionária se foi eficiente na prestação de serviço. E na sua visão, com relação ao abastecimento nosso, e vou falar assim de gestão, nós podemos ficar tranquilos pelas razões que tem com os postos também, segundo a sua visão e experiência. Que a comunidade pode ficar tranquila com relação ao abastecimento, não chegar ao ponto de secar. E o quinto ponto, que eu acho que é muito importante, nós tivemos no extremo o vereador Joaquim, o William, e na ocasião estava os 3 vereadores, os outros demais não podiam estar. E quando, só me engano, o Maurício esteve aqui, eu fiquei satisfeito com esse projeto, já tem pela Copasa. E é semelhante ao extremo. Por que a concessionária não divulga na mídia esse benefício que ela pode conceder aos pequenos proprietários ou aos grandes latifundiários para que eles possam cercar essas nascentes? Talvez, às vezes, é por falta de informação, e o cidadão na dinâmica do dia a dia não tem nem como ir no local, disponibilizar algum recurso humano para voltar a oferecer esse tipo de serviço, mas dentro da mídia e trabalhar isso no corpo. Se a empresa tem esse projeto, por que não levar adiante? E mobilizar também o órgão público, juntamente com parcerias com iniciativa privada e a própria Copasa. São esses questionamentos e espero que esses bairros onde falta água sejam sanados com mais agilidade. Obrigado. Eu só quero que você fique comigo, você vai me fazer pergunta, eu vou te responder todo mundo, porque assim eu não consigo resolver todas. Ok? A primeira, eu sei que você falou sobre o Boca da Mata. O Boca da Mata faz parte do pacote, né, que eu falei das definições do abastecimento, faz parte da concessão. Recebi hoje um ofício mandado para a prefeitura, dando a Copasa até 27 de 25 para resolver o problema do Boca da Mata. A Lagos temos fornecido água até então, temos um curso perfurado, temos um projeto definido, que é equipar esse poço, a doutora de jogador, uma casa de química para falar sobre colocação, reservada para distribuição. E as ligações. Boca da Mata, você sabe. Eu estou falando você desculpa, eu confundi, tá? Mas não te calciona, mas eu disse. Precaução é o Boca da Mata. Tá. O Boca da Mata, então, só voltando atrás aqui, o Boca da Mata, nós perfuramos 2 postos, já fizemos a maior parte das redes, vamos estar concluindo essas redes no máximo dentro de 60 dias, a prefeitura é um parceiro que nós temos para antecipar essa obra.
Então essa redistribuição de programar e a gente limpar esse esforço de cooperar, isso já é uma coisa que nós estamos fazendo. E acreditamos que dentro de 60 dias a gente esteja isso pronto. Nós temos lá uma liberação de área que tem que ser feita, né? O proprietário tem que nos apoiar, a prefeitura tem uma área lá na escola que já está autorizado, perfuramos o posto de 13 litros, já especificamos as bombas, todo o material estamos comprando já para montar. O outro é a área de posto que eu dou nesse segundo, que é de um particular, né? Então nós temos que tratar dele a forma mais fácil de liberar esse posto para a gente usar. E aí, se for necessário, vocês vão nos ajudar, porque é um posto 12 nesse segundo, né? Até fazer um processo de compra, tratamento topográfico, avaliação, negociar, nós estamos pedindo um contrato de comodato por um período de 1 ano, para que a gente possa ter o porta, o licenciamento, equipar, colocar o gerador de energia e operar esse caso. É isso que eu estou nesse programa. Com relação à distribuição, nós já estamos concluindo essa rede em parceria com a prefeitura. Vai faltar um reservatório. Esse é o contrato através da obra, mas vai ser distribuído marcha, né? Então, essa situação do governo da marca, a gente acredita que dentro dos próximos 60 dias nós vamos estar viabilizando uma coisa definitiva, né? A segunda sim. Concessionárias, seus serviços e também nas todas. A saída que nós tivemos para São Gonçalo do Pará, por exemplo, foi buscar água do Rio Pará, a 2 quilômetros de distância. A situação, montamos a adutora em caráter urgente e emergencial, fizemos um equilíbrio próprio, né? E montamos balsa, tudo, regenerador, a chuva começou. Menos mal. Está pronto. Se for necessário, vai ativar essa captação. Em luz, mas o sistema não teve colapso. Mas fizemos uma captação emergencial, 1.700 metros de rede, gerador, balsa e abasteceu luz. Sem problema, estava montada à disposição. E Itapecerica também foi feito, não pertence ao meu distrito, não, tá? Mas você fala por isso que sabe que é coisa. Foi feito também uma adutora de mais ou menos 2 metros, e buscando um manancial, fomos embarcados, porque entramos na área de né? Então aí vem até a dificuldade de se entender que nós estamos tratando uma obra emergencial, né? Mas são fiscalização estão corretas, mas eles esbarramos nisso também, mas está pronto, está lá. Se for necessário, vamos usar. Aqui trazemos o nosso futuro, como decisão de definição e definição é o que estão buscando também essa saída. Isso tem feito em várias cidades do estado. A outra com relação a divulgar o projeto de reflorestamento de mananciais que a empresa proporciona a todo proprietário de nascentes e as outras fontes que não vão água se com relação ao projeto 5 anos que foi realizado em ato passado, ele passa obrigatoriamente pela identificação de cada participante da bacia. Todos os moradores que moram ao redor da bacia, da margem direita mais esquerda do manancial. E ali ele recebe a informação, a necessidade, primeiro tem que autorizar, né, a participar do programa. Então foi feito o cadastramento de todos eles, né, isso passado. Agora, por exemplo, com essa empresa que vai fazer esse trabalho em arte, vai revitalizar ou atualizar esses dados, né? E a gente aí comprar, ver de que forma a gente consegue trabalhar e ser parceiro nesse projeto. Com isso, a gente vai estar fazendo esse trabalho até de conscientização com as escolas da região, com as escolas rurais, que coordena a Prefeitura, Copasa, Ministério Público, Câmara Municipal, tem que estar todos no mesmo lugar.
Só para vocês terem uma noção, lá em Santo Antônio do Monte, fizemos também esse trabalho lá, estava tendo a degradação do cercamento da Algumas Nascentes, nós conseguimos lá um material, arame-farpado, porão, e a Câmara que o senhor estudou, junto com a Prefeitura, que olha, você me dá o material, eu vou lá fazer, ele já tem isso, já está sendo feito lá. Né? Então a gente tem várias formas de tentar ter a prisão paciente. Vereador Jamil. Presidente Claudinho, senhor cumprimentos dos demais vereadores e líderes. Quero cumprimentar também o senhor Luiz Carlos Cunha, encarregado de sistema aqui da Copasa da cidade de Arcos, o senhor Rogério Pires, gerente de gestão administrativa, e Orives, que já é um conhecido nosso, desde 2005, várias vezes você teve reunião na Câmara, principalmente naquela época renovando a concessão, e que sempre dispõe quando é chamado. Isso é muito importante, essa presença é muito importante, porque mesmo nós vereadores, eu vejo que nós não temos competência nenhuma no caso de resolver a condição da água, a questão da água, mas nós somos cobrados e somos um elo de ligação até as autoridades máximas, que são vocês aí, que dá esse suporte. Então, quero agradecer a presença e eu vou te fazer só duas perguntas, que eu não tinha notado que o vereador Gerônimo perguntou, que era a questão dos bairros mais altos, que naquela, não sei se respondeu, Gerônimo, mas eu reportar essa pergunta da condição dos bairros mais altos. Poucos dias depois que o governador Pimentel assumiu o governo do Estado, eu vi uma entrevista dele muito rápida, ele respeitava, foi a primeira vez que eu vi o governador do Estado, o governo que antecedeu ele, eu não vi, ele pediu uma autorização ao IGAN para cobrar uma sobretaxa. É lógico, se tem relacionamento, vai ter que cobrar para doer no bolso para gastar menos. Então eu estava esperando essa autorização para criar aí uma sobretaxa na condição de gasto abusivo. A outra pergunta, naqueles dias que teve aqui a situação caótica, eu estive lá na rádio do Armazão e estava muito sujo o local lá. Eu até conversei com o sargento lá no Florestal, e a Copasa tem uma burocracia muito grande para conseguir limpar. Aí esbarra nos órgãos, ambiental, mas eu vi que ali era a caixa d'água de nós do país ali, em uma condição de barro, tinha muito barro sujo lá. Então, isso está sendo tomado providência para realmente fazer uma limpeza ali, e a questão da sobretaxa. Com relação à sobretaxa, é uma situação de decisão bastante radical, mas se for necessário, tem que ser tomado. Né? Tudo que se faz e a gente pede, em princípio, é pelo amor, não pela dor. Mas se for o caso, não tem jeito. Não é? Vai chegar um momento em que você não consegue criar e as pessoas não entendem que tem que economizar. Um exemplo culinário da televisão, uma reportagem, se vocês assistiram, na Rede Globo, foi uma mulher escovando os dentes com um copo de água. E ela falava que um copo de água é suficiente para escovar os dentes. E mostrou, depois, na matéria, tirou o sifão da pia e ela escovou o dente usando de uma forma natural a comum. E ele mostrou, que com um copo d'água você escova o dente sem problema nenhum. E o tanto que se desperdiça com aquela água que você usou para comer a terra. É questão cultural. Nós somos assim. Nós vivemos num país que a taxa está todo mundo. E a primeira coisa que vem na cabeça nós somos os bons, que Deus nos deu brasileiro. Mas nós não estamos vivendo isso mais. Uma situação difícil. Então, chegar a sobretaxa, igual o São Paulo está propondo fazer, tudo em função
da escassez. Pode chegar? Pode. Queremos que chegue? De jeito nenhum. Não é? De jeito nenhum. A barragem do Porto das Almas, quando nós fizemos a barragem nova, nós estacionamos a barragem. Mas aí, nós, como eu comentei atrás, né? Eu não sei acima da barragem, mas obviamente ali já tem algumas ocupações. Chove, carrega de meio. Vem uma enchente maior, não leva para a barragem. O barramento está lá, vai para lá. Não é? Até então, aquilo não afeta o abastecimento. Porque é uma barragem de nível, não é uma barragem de acumulação. Ali não tem encaixe na bacia ali para sua barragem de acumulação. É simplesmente uma barragem de nível para que a água seja direcionada para o poço, principalmente a bomba de óleo para cima dessa ação. Mas já pedi, vereador, para que a gente já estamos formalizando o pedido para voltar a assessorar a barragem, tirar aquele excesso de areia da água. Ainda mais para os serviços também. Assim, com relação, é interessante, né? O que a gente passou aqui, e está passando em outras cidades também, é que a gente aprende mais um pouco a hidráulica da cidade, né? A hidráulica da distribuição de água. Então nós fomos implantados no passado as redes e temos algumas melhorias que foram feitas, né? Mas que ainda tivemos problema com a qualidade nas partes mais altas. Obviamente, né, gente? Quem está em cima é o mais rápido a ser prejudicado. Primeiro que a pressão na parte baixa é maior. E se faltou água, qualquer coisa, a parte de cima é prejudicada, primeiro que falta água. E nós que estamos na parte baixa, temos que entender isso também. Né? Faz parte do nosso negócio. E aqui foi interessante, vereador, você contou, que nós até aprendemos a melhorar a nossa distribuição de água. Então foram feitos alguns registros de manobra, instalados alguns registros, fizemos algumas interligações de rede que nos ajudou a melhorar o abastecimento das partes altas. Ainda não é o suficiente. Esse projeto que eu falei, que eu citei, ele está recapitalizado ainda. No primeiro momento, nós estamos buscando resolver um problema emergencial. E a outra parte da recapitalização é dar continuidade nessas redes, nessas interligações dos elevatórios e reservatórios. Então, no momento, nós priorizamos aquilo que hoje é essencial, né? Manter o máximo possível o sistema estável, com água, no maior conforto para todos. Ok? Vereador Ralf, vamos seguir, vereador Vinícius. Presidente, boa noite, companheiros da mesa escritores, Dinha, vereadores, plateia que nos acompanha aqui, imprensa. Eu digo boa noite, quero cumprimentar também os companheiros da Copasa. A minha pergunta aqui, às vezes, não está relacionada à competência exatamente da Copasa, mas é uma preocupação do município, tendo visto que nós temos uma atividade mineradora de águas muito forte, e nós sabemos disso. E até esse eu tenho conhecimento exato de como funciona a Agência Nacional das Águas e tal, mas a competência da Copasa é tratar a água e levar para o consumidor, para aquele que paga a água. Mas assim, há uma preocupação da Copasa com relação à gestão da água dentro do município, com relação ao uso da água pelas empresas mineradoras, pelas indústrias, com relação à perfuração dos poços artesianos. A Copasa ela é informada dos poços que são perfurados com autorização legal e tal. Há essa preocupação da concessionária? Hoje não é pequeno. Hoje é uma questão de previdência. Para vocês terem o nosso plano, nós temos um plano de emergência, aonde nós temos catalogado todos os poços com potencial próximo de águas. Então nós tivemos no passado uma dificuldade em que nós buscamos, eu vou falar um exemplo aqui que eu estou lembrando. Na Casanda tem um poço, e o poço da Casanda é um poço com certo potencial. Então ele está cadastrado lá com esse. Olha, se eu precisar de uma água ou Casanda, você me cede água para minha pessoa.
Da mesma forma, hoje nós temos os postos que também podem ser disponibilizados, mas, né, ele é direcionado para o consumo humano. Então, os nossos postos estão na rede, é uma situação exclusiva para abastecimento. Então, nós temos que trabalhar isso já como preventivo. Mas olha para você ver, esse ano eles nos procuraram para começar, porque o posto não teve uma situação complicada, né? Enfim. Infelizmente, a Copasa não tem esse poder, tem as necessidades sim, né? Hoje a gente sabe que o manutenção subterrânea está sendo muito explorado, sem controle, né? Vamos dizer, clandestinamente, vai lá qualquer um, vai lá, chama um cara que perfura o poço, não tem os cuidados que o poço tem que ter. Eu estou dizendo da seguinte forma: a bomba que desce no poço não pode descer em outro, porque aquele poço pode ter bactéria e contaminar o poço seguinte. Aí não está contaminando o poço, não, está contaminando o lençol artesiano. Todos os poços que forem perfurados, que estiverem no lençol, não deverão bactéria. A Copasa não esse cuidado. Então a bomba que eu desço de um poço aqui de árvores, de um lugar, eu desço para dentro do poço, mas eu tenho que fazer limpeza e esterilização acessível dessa bomba para descer dentro do lugar. Outras pessoas fazem isso? Não sei. Né? Todos os poços foram colocados? Com certeza não. Com certeza não. Muito difícil. Né? Uma situação que o IGAN, a agência nacional, vai ter que tomar uma providência. Né? Porque se todo mundo for tirar água de lençol para refrigerar de artesiano, não tem como parar. A mina vai parar de jogar água. A nascente vai parar de acontecer. Não temos. E não temos esse poder, né? Não temos, infelizmente não temos. Mas eu acho que hoje as autoridades estão conscientes disso. Né? Já estão tomando providências para que minimize essa situação. Né? Eu sei, por exemplo, se qualquer um, principalmente um que trata esgoto, a gente chama de fonte alternativa. Se você prefere o posto na sua casa, e se você esgota na rede coletora, eu fico sabendo que você tem, que você não é mais meu usuário, então você tem uma fonte alternativa, mas você gera esgoto. Então eu tenho que cobrar para continuar vendo esgoto que você gera. Então eu posso só falar, você tem um poço, ou você tem uma cisterna, você está produzindo esgoto jogando na minha rede. Então eu preciso te cobrar isso. Aí eu fiquei sabendo. Aí eu fiquei sabendo. E hoje em dia tem muita gente aqui no posto de casa, né? Muita gente. Então assim, complicado isso. E posto com razão menos que um nem eu cobro, né? Então, infelizmente. Vereador Vinícius. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao Copasa pela presteza das respostas, que enviei 2 ofícios referente à boca da mata e referente também a uma caixa reservatória que se encontra na altura da Rua País, Carolina Cândido de Jesus, né? Onde foi citado um ofício que março agora coloca essa taxa em funcionamento. Só gostaria de saber se essa informação procede e agradecer novamente pela presteza da seriedade da Copasa nas respostas na qual necessitei. Vereador, é verdade. Eu estou dizendo agora e a nossa preocupação mas relatório não está funcionando, né? Por falta de equipamento, então nós estamos com providência, compramos uma válvula regulador de nível, com ela de automatismo, enchimento do reservatório, né? Ele pode ser um reservatório que é mais baixo que os outros, por isso que ele foi tirado da operação. Porque se eu tenho mais alto, ele, quando o outro enche, ele está vazando. Então nós colocamos agora uma válvula regulador de nível, que não vamos poder usar ele também, indiferente do outro. Né? Então esse reservatório nós estamos colocando, e o reservatório que nós colocamos junto com o possível também, lá no Nova Morada 2. Aquele reservatório do Nova Morada 2 não é o definitivo, ele é o emergencial que nós colocamos lá. O definitivo é uma massa elevada, que nós vamos implantar também durante a liberação de recursos dessa obra. Mas está lá, né, aqui no Nova Morada 2,
provisoriamente, mas já está atendendo a uma voz de 40 metros cúbicos, 50 mil litros. E esse outro é uma voz de 50 mil litros. Nós vamos estar em operação até o dia 15, né, Luiz? 15 de março, se Deus quiser. Eu não estou à disposição. Qualquer coisa que vocês identificarem, só dessa forma consegue melhorar também, né, o atendimento aos anseios da população. Queria agradecer a presidência da Copasa em boa vontade, né, que está nos concedendo esclarecendo as dúvidas dos vereadores e da comunidade de Arcos. Agradecer em especial também o senhor Luiz Carlos, que é o encarregado do sistema da Copasa, que faz um excelente trabalho nessa cidade, está sempre pronto a atender toda a população. Queria agradecer realmente pelo seu profissionalismo, pela sua boa vontade de estar sempre atendendo a população de Arcos. Muito obrigado pela sua atenção. Inclusive, o vereador também queria tecer um comentário à sua pessoa. Senhor Luiz Carlos, eu te agradeço, em nome de mim, da minha casa. Eu te procurei no Copasa para resolver o problema da minha casa, foi resolvido, te dou os parabéns. Muito obrigado. Agradeço a participação do senhor. O senhor Ulisses, fica à vontade. Muito obrigado. A gente mais uma vez agradecer, né, a participação de vocês, a demanda de vocês, estão à disposição. A gente sabe que nós não temos a perfeição, mas buscamos o melhor que a gente pode, não por obrigação mesmo, né? Nós somos prestadores de serviço. Nós estamos aqui para fazer propaganda, não é nada não, nós estamos aqui para prestar serviço. Então, nós só sabemos para poder melhorar a prestação de serviço se as demandas chegarem e a gente acaba conversando com vocês e atender a população. Né? Tem hora que nós não vamos conseguir responder. Tem hora que a gente vai responder e não vamos conseguir, que é impossível que tem uma resposta, mas a coisa tem que estar encaminhada. Eu falar para vocês que o governo do Estado chegou recente, abriu um portal que é a Copasa Transparente, que qualquer um pode acessar para ver como é que está a situação do Estado com relação à estiagem ou outra demanda que for necessária. Então, aí tudo já colocado. Agradeço então mais uma vez. E